Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do ADM.co, que chega à sua quarta temporada. Eu sou Maria Rita Werneck, é um prazer receber vocês aqui no nosso canal, no canal a serviço da administração, e você que está me ouvindo aí no Spotify, um grande prazer. Bom, aqui no ADM.co eu converso com administradores e administradoras que são registrados em seus respectivos conselhos regionais de administração e também são responsáveis pelo cargo de maior hierarquia de uma empresa. Hoje vamos receber a administradora Daniela Petribu, ela que é diretora-presidente na usina Petribu S.A., a mais antiga usina de cana-de-açúcar em operação e uma das mais antigas usinas do mundo. Tudo bem, Daniela? Seja muito bem-vinda. Olá, obrigada, tudo bem? Eu que agradeço aí o convite. Bom, a usina Petribu tem mais de 200 anos de história, sendo gerida pela 8ª geração. A Daniela, ela é a primeira mulher a comandar a empresa, a primeira mulher a liderar uma usina no Nordeste e no Brasil. Em tempos que exigimos uma equidade de gênero na sociedade, principalmente no ambiente de trabalho e em cargos de liderança, como é que essa responsabilidade é trabalhada por você na sua gestão? Olha, acho que a grande responsabilidade, no caso, foi do meu tio, né, que me nomeou para ser a presidente lá em 2014. Ele foi bastante ousado, né, teve a visão de que a mulher pode fazer as mesmas coisas e até melhor do que os homens fazem, sem nenhum desmérito. Mas, assim, eu acho que isso não tem muito a ver, a questão de sexo, porque eu acho que é muito mais a questão de competência, né? Então, as mulheres precisam mostrar que são tão competentes quanto, né? E vão abrindo seu espaço, vão fazendo seu caminho. Então, lá em dezembro de 2014, meu tio, que era o CEO da empresa, ele precisou se afastar, né? E passou 5 meses. Ele ia fazer uma viagem, ia passar 5 meses fora. A gente já vinha na questão da transição, mas de uma forma bastante suave. Eu era responsável por todas as áreas administrativas da empresa. Eu entrei no ano de 2000, então já estava trabalhando há 14 anos com ele. Ele me chamou para conversar e disse que a minha transição, que ia durar mais 2 anos, né, para eu assumir tudo, iria durar 2 meses, porque ele ia precisar se ausentar. Então eu tive que fazer aí uma pós-graduação, pós-graduação, nesses 2 meses, e assumi, né? Realmente foi um ato de coragem, e porque o negócio é bastante complexo e eu sou administradora, né? Eu não sou engenheira, nós temos vários negócios como se fosse dentro de um negócio só, mas a grande atividade é a atividade rural, né, na área de agronomia, e a atividade industrial. Pesou bastante, né, o fato de eu ter que aprender muito sobre essas outras áreas que não eram do meu domínio, mas ele me disse uma coisa que eu levo até hoje, que eu não precisava entender do detalhe, da especificidade daquela área. Eu tinha que saber fazer as perguntas certas. Então, me deixou bastante tranquila, gente. Eu não tinha vergonha nem medo de perguntar aquilo que eu não sabia. Gostava muito de andar com gestores das áreas, eu ia para o campo e perguntar sobre crescimento de cana, variedade de cana. Eu queria entender o máximo que eu pudesse do negócio. Então, de verdade, que assim, eu não sofri nenhum preconceito pelo fato de ser mulher. Assim, causei espanto para muitas pessoas por ser ainda jovem. O pessoal dizia, eu olhava no rosto deles e eles ficavam assim, pensando, o que é que essa menina está fazendo aqui? Então, mas, assim, de boicotar, de me destratar, isso realmente eu não tive nenhum problema. Estou acostumada aí nas reuniões de sindicato, nas reuniões dos fóruns. Hoje a gente já vê mais mulher, mas na época que eu assumi, realmente só tinha eu de mulher nas reuniões. Então, eu fui uma vez para um seminário de cana-de-açúcar na África do Sul, 300 pessoas, eu era a única mulher que estava lá. Aproveitando que você está falando sobre esse momento de sucessão, como é que vocês dentro da família lidam, né, com esse assunto? Como é que esse assunto sucessão
é debatido entre vocês, debatido no conselho da empresa? São quase 300 anos, né? Porque nós estamos desde 1729 plantando cana e fazendo açúcar na mesma região e dentro da mesma família. Então, hoje são 2 grupos. A minha mãe é sócia do meu tio, né? O meu tio hoje é presidente do conselho e eu sou a presidente da empresa, das empresas do grupo. E nós estamos formando o novo CEO da empresa, que não será um membro da família, e sim um executivo, né? A ideia é que daqui a 5 anos, eu tenho 55 anos, quando eu fizer 60 anos, eu vá para o conselho e deixe aqui no meu lugar esse executivo que a gente já começou a prepará-lo, né, para ocupar essa posição. Então, o meu tio tem 3 filhos, a minha mãe tem 3 filhos, a coisa já está bem conversada internamente, né, sobre os potenciais sucessores, mas a próxima pessoa que vai sentar nessa cadeira não será um membro da família, e sim um executivo. E por que essa iniciativa agora de colocar um CEO sem ser membro da família? O que é que vocês estão objetivando com isso? Porque eu sou a mais velha, né? O meu filho mais velho tem 29 anos, mas ele escolheu um outro caminho, faz quase 5 anos que ele está fora do Brasil. Ele foi para a Alemanha fazer um curso de mestre cervejeiro, ele fez a formação técnica lá na Alemanha, passou 3 anos e hoje ele trabalha numa cervejaria na Irlanda e ele não pensa em voltar. Então, não seria o caso. O meu filho mais novo, tem 25 anos, acho que ele pode vir a ocupar um cargo na companhia e aí seria o terceiro, depois desse executivo, ele poderia sim sentar nessa cadeira, mas iria ter toda uma preparação. Hoje ele trabalha no mercado financeiro, está muito bem, ele também viria para cá por competência e não porque somente é da família, como eu vim, né? Quando eu vim para cá, eu estava há 10 anos no mercado. Eu vou contar uma historinha rápida. Quando eu me formei em administração, né, a gente termina o curso naquela empolgação, achando que sabe muito, mas, na verdade, a gente tem muita teoria, mas a gente não tem prática, né? Mas eu fui conversar com meu avô. Na época, ele era o que responsável pela companhia, ele tomava conta. O meu tio, esse que depois virou CEO, ele já trabalhava com ele. Eu fui falar com meu avô e disse, terminei a faculdade e tal. Você acha que teria uma oportunidade para trabalhar aqui na empresa? Acho que é uma empresa que tem muito valor para mim, é uma empresa que é uma referência. Eu gostaria de lhe ajudar, né, a participar. Como eu era a terceira neta dos 24 que ele tinha, mas eu tinha sido a primeira neta a me formar, aí ele disse, minha filha, veja, isso é um problema, porque se eu lhe colocar aqui, eu vou ter que colocar todos os outros. Infelizmente, todos os outros não são capazes como você. Então, eu prefiro não colocar nenhum. Enfim, foi eu sair de lá muito triste, né? Foi uma conversa frustrante para mim, porque assim, acabou a minha ideia de um dia ir trabalhar com as empresas da família. Uhum. E aí, eu disse, tá bom. Aí fui para o mercado, já estava fazendo estágio numa multinacional, na área de importação e exportação. Foi quando apareceu um concurso do Banco Banorte para ser trainee da área de câmbio. Eu fiz, foram 2 vagas para Pernambuco, eu passei. Foram 14 no Brasil inteiro. Eu passei, eram 2 vagas para Pernambuco. Então, passei 5 anos como gerente de importação e exportação e depois fui convidada para trabalhar numa empresa que era um dos meus melhores clientes, uma empresa atacadista no ramo de alimentos e fazia muita importação. Então, eu fui trabalhar lá e de lá, depois de 5 anos, recebi o convite de Jorge, meu tio, para vir trabalhar na usina. E aí eu perguntei a ele, mas como trabalhar na usina? Vovô não queria nenhum neto lá e tal. E mudou nesse sentido. Ele fez, olha, você não está indo como uma pessoa da família, simplesmente. Você está indo porque você tem competência e eu preciso que você me ajude, porque eu estou com alguns problemas lá no financeiro e você é uma pessoa de confiança, uma pessoa que tem experiência, então você vai como executiva, você não vai porque você é neta ou você é minha sobrinha. Então foi assim que eu comecei, eu realmente me questionei bastante se eu deveria, porque eu estava muito bem onde eu estava, se eu deveria vir ou não. Conversei com minha mãe, foi engraçado, que é empresa familiar, né?
minha mãe disse, por mim não, por mim você não iria, porque se tiver algum problema na empresa, entre você e seu tio, ele é o irmão que eu mais tenho relacionamento, vai ficar complicada essa história. E aí eu conversei com meu marido, eu perguntei a ele o que é que ele achava dessa ideia, porque a gente ia ter que morar a 60 quilômetros de Recife. Na época eu tinha um filho de 4 anos e outro de 1 ano. E aí ele disse, não, essa decisão é sua, o que você decidir eu lhe apoio, e ele realmente sempre me apoiou em todas as decisões, de tudo que eu fiz em relação ao aspecto profissional, foi um grande suporte, porque muitas vezes eu tive que ter algumas ausências, e aí ele assumiu a questão dos meninos, de escola, de reunião, às vezes eu tinha que viajar. Foi uma rede importante para você, né? Uma rede de apoio importante. Sim, a minha mãe também ajudou bastante com as crianças e ele me deu muito suporte. Então, resolvi, ele me deu 24 horas para eu pensar, mas eu sempre fui uma pessoa que fui movida a desafio, achava que era uma coisa grande para mim, era bem mais complexo do que eu estava no outro trabalho, né? Ia ser um desafio muito grande. E aí eu topei, achei que se não desse certo, tudo bem, eu ia voltar para o mercado. Eu tinha passado 10 anos já trabalhando, não ia ter medo de enfrentar de novo uma outra colocação. E deu tudo certo? Deu tudo certo, né? Eu estou aqui há 24 anos, há 10 como diretora-presidente, nunca tive nenhum problema com esse tio meu. Nós somos muito, que eu digo, ele foi um grande professor, ainda é, hoje ele é conselheiro da companhia, e somos muito complementares. Acho que as nossas características são realmente bem... O que ele tem, o que falta nele tem em mim, o que falta em mim tem nele, então é bem interessante isso. Maravilha. Agora conta pra gente, Daniela, como é que é a sua rotina, né, como diretora-presidente de uma usina que tem como área 20 mil hectares e capacidade de processamento diário de cana-de-açúcar de mais de 8.500 toneladas, é muita coisa, né? Como é que você acompanha tudo isso? Quais são as principais métricas que você acompanha diariamente? Eu, graças a Deus, sou uma pessoa que tem bastante energia, né? Eu acordo muito cedo, eu corro, eu faço exercícios 3 vezes na semana, eu faço corrida de rua. Então eu acordo às 4h20 para correr. E isso acho que me dá muito gás para que realmente o dia a dia é puxado, né? Eu chego no escritório às 7 horas da manhã e primeiro vejo meus e-mails, vejo o que é que eu tenho que resolver de imediato, depois eu começo a atender, né? Então, hoje eu passo, vamos dizer que metade do meu tempo em reunião com os gestores das áreas, né? Fazendo os pequenos comitês, tem a minha agenda de reunião fixa com a área da indústria, com a área agrícola, e tem algumas áreas administrativas que a gente tem que despachar realmente diariamente. E aí, na segunda parte do dia, gerenciamento através de relatórios, né? Conferência. Como a minha formação é financeira, eu gosto ainda muito de ver os relatórios de despesa, fluxo de caixa, embora assim eu não precisasse estar fazendo isso no meu dia a dia, mas eu gosto de fazer. Eu gosto de estar vendo a coisa mais no detalhe. Talvez isso seja uma característica feminina, né, que é mais detalhista e gosta de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Bom, a gente estudando, né, sobre a usina, a gente acompanha várias informações que apresentam que durante toda a sua história, esses quase 300 anos de história, sempre houve um investimento na tecnologia do momento, né? A usina sempre foi melhorando, sempre foi crescendo, e hoje a gente está aí nesse boom tecnológico. Eu gostaria de saber quais são as principais tecnologias que vocês estão investindo nesse momento e o que é que vocês esperam, né, dessa tecnologia para as operações de vocês, que já é imensa, né? Já são imensas operações. Apesar de nós termos uma empresa bastante antiga, nós somos uma empresa moderna, né? Nós gostamos de tecnologia. Então, tudo que é de mais moderno, nível de sistema, a gente vai atrás, a gente busca. Quando a gente não encontra aquilo que a gente precisa, a gente desenvolve. Vamos atrás de empresas, por exemplo, temos parceria lá no Porto Digital, aqui em Recife, é um hub tecnológico muito grande.
Então fizemos um roadshow lá para buscar uma empresa que pudesse nos dar uma solução de um problema que a gente tem, que a gente gostaria de ter, um programa de orçamento do lote. Do lote é o talhão de cana, para saber se aquele lote era viável economicamente ou não. Buscamos esse sistema no Brasil inteiro e não achamos um sistema que fosse aquilo que a gente estava precisando. Então, fizemos uma parceria com a empresa de tecnologia e ela desenvolveu esse sistema a 4 mãos com a gente. Hoje a gente tem aplicação temos agricultura de precisão, aplicação de herbicida por drone, um centro de controle operacional onde nós monitoramos 100% dos nossos equipamentos em tempo real. Temos um monitoramento de toda a nossa área agrícola com 3 câmeras Speeddome que eles cobrem uma área de 45 quilômetros. Então, se tiver algum incêndio, a gente sabe exatamente a coordenada da origem daquele fogo e, então, rapidamente conseguimos chegar e apagar a tempo de a gente não ter um prejuízo, uma perda de uma área grande. Então, assim, temos 6 brigadas de incêndio espalhadas em pontos estratégicos que aí, com essas coordenadas que o sistema nos dá, a gente consegue acessar. Então, a gente está, hoje, nesse exato momento, construindo um centro de tecnologia, porque a gente vê que para essa área já tem muita coisa, mas tem muita coisa específica que a gente tem demanda e nós estamos desenvolvendo internamente. Então, estamos levando o pessoal de TI para uma outra área, uma área que a gente tem aqui numa escola, e vamos fazer um centro de formação e buscando talentos aqui na região, porque você sabe que a gente fica afastado de Recife, né? Ficamos a 60 quilômetros, então estamos na zona da mata, e buscando jovens com potencial para que a gente possa formar esses talentos e a gente faça um centro de desenvolvimento de sistema. Você agora fala comigo da onde exatamente, Daniela? Da sede da Petribu? Eu estou na sede da usina, que fica em Lagoa de Itaenga, a 60 quilômetros de Recife, da capital. Bom, a gente sabe que, infelizmente, estamos passando por uma das piores crises climáticas, né, do momento, do mundo. E vocês, o maior bem de vocês é orgânico, né? A cana-de-açúcar, que pode ser afetada por diferentes impactos climáticos, atmosféricos. Fala pra gente quais são as principais ameaças que vocês têm sofrido e como é que vocês estão lidando com elas? O nosso maior problema é a questão da água, né? A cana realmente precisa de água para desenvolver e tivemos há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, nós tivemos praticamente a metade do tempo seco. Então, a solução da gente seria investir em irrigação, por isso que nós fomos até a África do Sul, ver o maior projeto de gotejamento do mundo, uma área de 10 mil hectares contínuos, e saímos de lá encantados com o que vimos, e era o caminho, né? Não tinha outra alternativa senão a gente criar água, vamos dizer, criar no sentido de construir barragens para que a gente pudesse represar a água e fazer irrigação. Então, fizemos um projeto bem ousado, que aí, de novo, na questão da inovação, fizemos um projeto de gotejamento. Irrigação de gotejamento é aquele que a gente faz subterrâneo, né, através de mangueiras enterradas no solo e que eles dão a água exatamente que a cana precisa, que são 4 milímetros por dia. Então, fizemos esse projeto numa encosta. Até então, as empresas de irrigação nunca tinham feito um projeto de gotejamento numa encosta. Nós fomos a primeira no Brasil a fazer. Então, assim, quebramos bastante a cabeça, mas cada vez que a gente faz um projeto ousado, a gente aprende muito. Por isso que a gente não pode se fechar para o desconhecido. E acaba contribuindo para toda a rede, né? Para todo o setor agrícola, né? De certa forma. Somos muito abertos para isso, então as empresas sabem que a gente gosta de tecnologia e gosta de desafio, então traz para a gente projetos novos, e a gente sempre tenta abraçar e fazer dar certo, né? Testar, ser laboratório, e aí depois isso somos vitrine, né, para outras empresas. Muitas empresas vêm nos visitar, conhecer nosso centro aqui de monitoramento, ver as coisas que a gente está fazendo, e a gente não tem problema em abrir para que outras não passem por algumas
dificuldades que a gente já passou. Que maravilha. Bom, ainda falando, né, Daniela, sobre sustentabilidade, como é que é possível vocês produzirem toneladas de um commodity, como é a cana-de-açúcar, de forma sustentável? Quais são os pilares de ESG que vocês hoje mantêm, né, na gestão da empresa, da usina? Essa questão ambiental para a gente é muito forte. Nós temos uma área de preservação muito grande, cumprimos todas as nossas cotas, nossas obrigações do 20% da reserva legal. Temos um projeto de reflorestamento, introdução de árvores nativas. Temos uma escola para os filhos dos funcionários, onde temos 150 crianças que estudam lá até o 7º ano. Josefa, né? O nome Josefa de Petribu? Josefa de Petribu. Essa escola ela foi criada pela minha bisavó em 1909. Quer dizer, naquela época que já ninguém falava em ESG, ninguém sabia nada, nem o que era isso. Ela já tinha essa preocupação em formar pessoas, né, de educar. Acho que um grande ativo que a gente tem, o maior ativo que a gente tem são as pessoas, e a educação transforma. Então, essa escola nos deu vários funcionários que foram oriundos dessa escola, e a gente percebe como eles têm um português melhor, um raciocínio lógico maior. Então, temos hoje vários cargos de liderança que são ocupados por ex-alunos da nossa escolinha. Que maravilha! Nos dá muito orgulho. Bom, vamos falar agora sobre cultura, né, de organização. A gente sabe que para qualquer empresa é muito importante manter a cultura e eu imagino que para uma empresa centenária, né, como bicentenária, melhor dizendo, como a Petribu. Bicentenária, né? Daqui a 5 anos a gente está fazendo 300 Daqui a pouquinho, né? Aí eu imagino que seja mais importante ainda manter toda essa cultura ao longo desses séculos. Como é que vocês fazem isso? Quais são os principais desafios, né, nesse quesito de cultura organizacional que vocês têm ainda? Nós temos valores muito fortes. E isso, assim, a gente não abre mão. São valores que são inegociáveis, como a questão de ética, honestidade, caráter, o respeito pelas pessoas. Então, assim, só trabalha aqui realmente quem tem uma visão parecida com a nossa, porque fica difícil. Você não vai aceitar um ato de desonestidade. Isso não tem perdão, né? Você pode aceitar erros, você aceita falhas, mas a pessoa não teve a intenção de dar um prejuízo, de lhe enganar, né? Mentira a gente não aceita. A gente diz muito, se você errar, não tem problema, traga, nós vamos consertar, vamos construir a solução juntos. Mas errar e esconder, isso a gente não aceita. Então, a gente realmente tem valores que são bem fortes, e acho que é isso que fez com que a gente pudesse ir construindo essa história de tanto tempo. Com certeza. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado. Fala pra gente, Daniela, como é que está o mercado de cana-de-açúcar aqui no Brasil? O que é que está valendo mais? Importar, exportar? Diante, né, dessa tradição histórica que é a produção de cana-de-açúcar no nosso país, como é que está esse cenário? Principalmente diante, né, dessas crises climáticas que nós estamos enfrentando, as questões globais também, guerras, interferência de câmbio. O Brasil é o maior produtor, né, de cana-de-açúcar, é o maior exportador de açúcar do mundo. Obviamente, nós somos afetados por essa questão de guerra, condições climáticas, porque tudo isso interfere no preço, né? A gente trabalha com commodity, então está sujeito à questão cambial, né, à variação do dólar, e também ao preço dos insumos, porque muitos insumos são importados, principalmente essa parte de fertilizante. Os insumos para produzir o fertilizante vêm de fora. O que vale a pena mais exportar ou vender no mercado interno? Isso é relativo. Tem anos que é melhor exportar, tem anos que é melhor vender no mercado interno. Mas a gente sempre trabalha mais ou menos com um terço, um terço, um terço. O que é um terço? Um terço exportação, um terço varejo, diretamente para as gôndolas dos supermercados. A gente faz, depois eu vou comentar, nós temos vários tipos de açúcar que a gente entrega já, muitas vezes com a marca do próprio supermercado. E um terço, nós somos a solução para as indústrias. Nós fornecemos o açúcar como matéria-prima para outras indústrias, como, por exemplo, achocolatados, refrigerantes, alimentos, outros alimentos, assim como bolo, biscoito. Então,
a gente direciona mais ou menos assim, um terço, um terço, um terço. Obviamente que quando o mercado está mais favorável para exportação, como foi o caso da última safra, a gente diminui um pouco das outras áreas, né, dos outros segmentos, e concentra um pouco mais na exportação. Mas a gente nunca deixa de atender parte desses 3 mercados. É uma estratégia de vocês ter esse portfólio vasto, né? Você acabou de nos falar que não é só a plantação e a extração de cana, mas também tem a produção do açúcar já refinado, vocês têm também a questão do etanol e outros tipos de produtos. É uma estratégia para a empresa estar sempre tendo um plano B, um plano C, enfim, fala um pouquinho mais para a gente sobre isso. Premissa nossa é todo ano lançar pelo menos um produto. Então, nós temos hoje a usina que tem mais tipos de açúcar. Açúcar cristal, refinado, mascavo, demerara, triturado, amorfo, glacê e açúcares especiais sob encomenda. No quesito álcool, nós temos o álcool saneante, né, o álcool de limpeza, fora o álcool anidro hidratado, né, que são os álcools carburantes, o álcool 70, álcool gel, álcool acendedor de churrasqueira. Então, na época da pandemia, nós éramos aqui em Pernambuco a única usina que tinha já autorização da Anvisa para fazer o álcool 70, que já fazia parte do nosso portfólio, embora a nossa produção fosse muito pequena, que a gente só vendia para indústrias e para empresas de produtos hospitalares. E aí, quando aconteceu a pandemia, a gente rodava essa linha 2 vezes por semana. Rodamos 7 dias na semana, 24 horas, fizemos 3 turnos e tivemos que aumentar a linha em 3 vezes para poder atender a demanda. Qual a participação hoje da usina na produção total de açúcar brasileiro? Estamos no Nordeste, né? O Brasil ele moe 630 milhões de toneladas de cana. Nós somos a segunda maior do estado de Pernambuco. Em São Paulo tem usinas que são muito maiores do que nós, né? São grandes grupos, tem usina lá que nós moemos 1.800.000 toneladas de cana por safra, mas em São Paulo, Minas, tem usinas maiores, né? Nós não somos a maior usina, mas nós somos a usina que entrega o açúcar de muita qualidade. Nós somos uma empresa de nicho, né? Que a gente faz o açúcar da forma que o cliente deseja, e com isso a gente agrega muito valor ao nosso produto. É isso que eu ia te perguntar, o desafio, né, de vocês sempre estarem mantendo o padrão e a qualidade, né, diante desse portfólio tão vasto que vocês têm. Que desafios vocês encaram para estar sempre mantendo essa qualidade, que eu sei que vocês não abrem mão dela? É porque, veja, uma empresa que vai fazer 300 anos não pode se quebrar por conta de um produto que não tem a qualidade. Nós temos uma qualidade e vem da nossa tradição, né, de oferecer o melhor produto para o nosso cliente. Então, quando o cliente vai no supermercado e compra um produto Petribu, ele sabe que está levando um produto seguro para casa. É um produto que tem certificação, que ele pode consumir, pode dar para sua família sem receio de nada, né? Que a gente está entregando aquilo que a gente está falando. Por isso que nós somos certificados internacionalmente, temos todos os certificados para vender o açúcar para qualquer país do mundo. Temos o Food Defense, que é aquele certificado que realmente atesta a qualidade do nosso produto, e isso nos dá muita tranquilidade. Maravilha. Bom, a gente vai liberar a Daniela daqui a pouquinho, que ela está com uma viagem marcada, né, Daniela, para fazer dessa rotina louca que eu imagino que seja a sua rotina diária, uma correria. A gente vai liberar a Daniela daqui a pouquinho. Antes da gente chamar a nossa dica de leitura, Daniela, a gente está falando aqui com profissionais da administração, colegas, né, seus de profissão. Conta pra gente quais são as oportunidades, onde estão as oportunidades dentro das usinas de cana-de-açúcar para o profissional da administração como você. Tem muitas oportunidades, porque, como eu falei no início, nosso negócio tem vários negócios dentro dele, né? Nós temos todas as áreas da administração, a financeira, comercial e recursos humanos, a área contábil, temos também a área de tecnologia. Então, tem bastante coisa. Eu acho que você precisa realmente se qualificar, né, para que possa mostrar e possa aplicar tudo aquilo, porque o curso de administração, eu, graças a Deus, nunca me arrependi de tê-lo feito, porque eu gostei muito do curso. É um curso generalista, mas você tem aí as pós que
lhe dão suporte naquilo que você precisa. Depois que eu terminei o curso, eu fiz 5 pós. À medida que eu ia precisando de alguma qualificação maior, eu ia identificando uma pós, um MBA e fui fazendo. Mas é uma formação muito boa, né? Tem boas universidades, tem cursos também que você faz. Eu fui fazer um INSEAD lá na França, eu fiz uma semana lá no INSEAD. Realmente abre sua cabeça. Eu acho que você tem que estudar. Primeiro, gostar do que faz. Eu acho que quando você gosta do que faz, você trabalha muito, mas você fica feliz, você acorda satisfeita para ir para o trabalho. A pior coisa que tem é a pessoa acordar e pensar assim, poxa, mais um dia tem que ir para aquele trabalho. Então, assim, você gasta muita energia, então você tem que canalizar a sua energia para uma coisa boa, para uma coisa que lhe dá prazer. Eu sou muito feliz com o que eu faço. E essa rotina de viagem, assim, de última hora, te incomoda? Você já acostumou? Como é que você lida com isso? Imagino que faça parte do seu dia a dia, né? A gente se acostuma com tudo, né? Então, às vezes, o meu dia está super planejado, está todo organizado e acontecem algumas coisas que mudam, que eu tenho que remanejar a agenda, mas, graças a Deus, as pessoas que trabalham comigo já estão acostumadas com isso. Muitas vezes, assim, quando eu consigo passar para outra pessoa resolver, para atender, tento delegar o máximo que eu posso. Quando não, eu remarco mesmo, e as pessoas entendem, né? E faz parte. Com certeza, faz parte. Bom, para a gente encerrar o nosso programa, para eu não te segurar mais, porque eu sei que você está com a agenda hoje super corrida, qual dica de leitura você preparou para a gente, Daniela? Eu adoro ler, então, assim, eu leio tudo. E eu acho que a gente tem que ler coisas diferentes para que a gente possa abrir a cabeça. E, às vezes, coisas até que não são da área. Então, tem muitos livros de administração que eu gosto, livros de gestão. Eu gosto muito dos livros da Falcone, né? Falcone tem vários livros, já li acho que quase todos. Sempre você aprende muito a parte de gerenciamento da rotina do dia a dia, de processo. Acho que isso é muito importante para a gente como gestor. Livros de liderança, tem um livro que eu já fiz até um trabalho com todos os gestores aqui da empresa, chamado Este Barco Também é Seu, do Michael Abrashoff. Ele foi um comandante da Marinha Americana, que aí ele dá uma aula de liderança nesse livro. Eu gostei bastante. Fora que eu gosto de livros de aventura, de expedições, escaladas, expedições náuticas, porque sempre traz muita coisa de planejamento. Quando você lê um livro sobre uma expedição, Everest, aos grandes picos, assim, é toda aquela preparação para uma viagem, para um desafio. Você não pode dar nada errado, porque se der, você não volta. Não pode abandonar também no meio da jornada, né? Exatamente. Então, esses livros eu acho que são leituras assim fascinantes, sabe? Eu aprendo sempre bastante com esses livros. Maravilha, Daniela. Eu quero muitíssimo te agradecer por você ter conseguido falar com a gente. É um prazer tê-la aqui conosco. Quem quiser continuar te acompanhando depois daqui do nosso programa, onde é que te encontra? Nas redes sociais? Você tem LinkedIn? O prazer foi meu, eu tenho LinkedIn, vocês vão me achar no LinkedIn, também no Instagram. Hoje o meu Instagram está muito voltado para uma coisa que eu gosto muito, é um projeto social que a gente tem aqui na empresa, que é nós patrocinamos 7 atletas de elite, né, de corredores, e que eles participam de muitas provas todos os finais de semana. E o meu Instagram é repleto de pódios e deles. Que bom, que maravilha. É uma alegria que a gente tem de estar contribuindo também. Sabe que o esporte, ele muda a vida das pessoas. Então... É no esporte que você se refugia nas horas vagas? Pelo que eu entendi, sim, né? A corrida é que dá um gás no seu dia a dia. Mas na hora de descanso, você também recorre às corridas? Eu gosto muito. Acho que faz bem para o corpo e principalmente para a mente, né? Então, como eu estou muito engajada nesse projeto, eu participo com eles de todas essas provas e aprendo muito, porque eles foram escolhidos assim a dedo, porque todos eles têm histórias de superação muito bonitas, muito interessantes. E isso a gente multiplica, né, tanto para internamente para nossos funcionários, nossos 5.500 funcionários, como para as pessoas que estão em casa, que estão sedentárias, que quando vem a história de um atleta desse, do que ele conseguiu fazer, deu a volta por cima e conseguiu ter sucesso.
faz as pessoas refletirem, né? Muitas pessoas assim já mudaram totalmente o hábito depois que a gente começou com esse projeto. É verdade, é verdade. Bom, mais uma vez, Nila, muito obrigada. É um prazer ter você aqui com a gente. E eu quero agradecer também a quem está nos assistindo, né? A você que está me ouvindo aí no Spotify, que está me vendo aqui no canal Serviços da Administração. Eu sou Maria Rita Werneck e eu espero todos e todas no próximo ADM.co. Tchau, tchau.